O brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, morre em um terrível acidente no Grande Prêmio de San Marino. Ele tinha apenas 34 anos. Sua morte provocou comoção não só no Brasil, como em todo o mundo. A Williams de Senna saiu da pista na curva Tamborello, batendo violentamente contra o muro de proteção. Mais tarde, as investigações mostraram que o acidente foi causado pela quebra da coluna de direção do carro. O jovem Ayrton Senna era um dos maiores ídolos brasileiros. O país inteiro chorou sua morte. E a memória do piloto e grande esportista ainda aparecia presente um mês mais tarde, quando a seleção brasileira de futebol entrou em campo nos Estados Unidos em busca do Tetra. A equipe não foi tão brilhante quanto a de 70. E na final, a vitória sobre a Itália só aconteceu nos pênaltis. Mas a seleção jogou um futebol competitivo e conseguiu fazer do Brasil o primeiro tetracampeão mundial. O destaque da Copa foi o baixinho Romário, que mostrou seu talento e entrou para o time dos grandes ídolos brasileiros. Time onde brilha também o tenista Gustavo Kirten, o Guga. Número 1 do mundo no ano passado, Guga projetou as cores do Brasil no cenário internacional. Assim como Fernanda Montenegro fez no mundo do cinema. Em 99, ela se tornou a primeira brasileira a ser indicada para o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Central do Brasil, de Walter Salles Jr. O prêmio não veio, mas pela primeira vez, uma brasileira brilhou entre as estrelas de Hollywood. (19 de abril de 1995). Uma poderosa explosão destrói um prédio do governo na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. A bomba estava numa caminhonete estacionada diante do edifício de 9 andares. O impacto da explosão foi devastador. 168 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas. Bombeiros, policiais, especialistas em resgate e médicos trabalharam sem parar, esperando encontrar sobreviventes debaixo de toneladas de escombros. Nas primeiras 24 horas, os esforços se concentraram nas crianças que estavam numa creche no edifício. Foram momentos terríveis e dramáticos. As equipes retiravam os sobreviventes atordoados e feridos do meio dos destroços. Mas à medida em que as horas e dias passavam, era cada vez mais difícil encontrar pessoas com vida. Enquanto os esforços prosseguiam, o povo de Oklahoma, chocado com a tragédia, se uniu para rezar pelas vítimas. Quando iniciou as investigações, a polícia quase não tinha pistas e suspeitava de terroristas árabes. Mas logo conseguiu fazer o retrato falado de 2 suspeitos. E também contou com uma boa dose de sorte. Um homem preso por dirigir um carro sem placas era muito parecido com um dos retratos falados. Tratava-se de Timothy McVeigh, um veterano da Guerra do Golfo ligado a milícias de direita. No carro do suspeito, a polícia encontrou as provas que o ligavam ao atentado. Um amigo de McVeigh, Terry Nichols, foi indiciado como cúmplice. Ao revistar sua casa, os policiais descobriram armas e materiais semelhantes aos usados para fazer a bomba. O atentado em Oklahoma estremeceu a América. Pela primeira vez, o terrorismo atacava os americanos em sua própria casa. (23 de fevereiro de 1997). O mundo fica assombrado com uma das maiores conquistas científicas do século. Seu nome é Dolly, a ovelha. Cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, tinham conseguido criar o primeiro clone de um mamífero adulto. O anúncio da existência de Dolly deu início a uma grande controvérsia sobre os perigos da clonagem. Em especial, a clonagem de seres humanos, que agora era uma possibilidade real.
O presidente americano Bill Clinton manifestou sua preocupação sobre as questões éticas da clonagem. Até então, os clones eram matéria para a ficção científica. O homem já tinha criado clones de bactérias e plantas, e até clones de mamíferos, mas a partir de células de embriões. No caso de Dolly, pela primeira vez, o clone tinha sido criado a partir de uma célula retirada de um mamífero adulto. Para criar Dolly, os cientistas do Instituto Roslin primeiro extraíram uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta. Então desenvolveram a célula no laboratório por 6 dias. O passo seguinte foi retirar um óvulo de outra ovelha. O DNA, o código genético do óvulo, foi substituído pelo DNA da célula da primeira ovelha. O embrião resultante foi implantado em uma terceira ovelha, que gerou Dolly, uma cópia genética exata da primeira ovelha. Os benefícios e também os riscos da clonagem são tremendos, como reconheceu o professor Ian Wilmot, principal criador de Dolly. Essa tecnologia promete ajudar na criação de novos remédios e também salvar espécies ameaçadas. Mas ninguém sabe prever as consequências da clonagem de seres humanos. E já existem cientistas trabalhando nesse sentido. Pesquisas recentes indicam que clones de mamíferos adultos como Dolly podem envelhecer mais rapidamente que os outros animais. Mas quanto às consequências a longo prazo da clonagem, só o tempo poderá esclarecer. – 31 de agosto de 1997. Paris, França. Um violento desastre de automóvel provoca a morte de uma das mulheres mais famosas e admiradas do mundo, Diana, a princesa de Gales. No acidente, também morrem o namorado dela, Dodi Al-Fayed, e o motorista do carro, Henri Paul. O outro passageiro, o segurança Trevor Rees Jones, sobreviveu, apesar de seus ferimentos gravíssimos. O mundo foi tomado por um grande sentimento de dor pelo destino trágico de Diana. Foi também uma demonstração de seu grande carisma e da afeição do público pela princesa do povo, como ela era chamada. Diana Frances Spencer era de família aristocrática e, quando pequena, brincava com os filhos da rainha. Depois de completar os estudos, trabalhou como professora num jardim da infância e também restabeleceu contato com a família real britânica, tornando-se namorada do príncipe Charles. Em 29 de julho de 81, milhões de pessoas viram pela TV o casamento de Charles e Diana. A cerimônia em Londres teve a magia de um conto de fadas. Diana, a professora, torna-se a princesa de Gales, admirada e adorada no mundo inteiro. Nos anos 80, o casal teve 2 filhos, William e Harry. Mas, apesar do glamour e do charme da vida da princesa, o casamento real estava desmoronando. Charles tinha retomado um antigo relacionamento com Camilla Parker Bowles. O estresse causado pela situação levou Diana a tentar o suicídio. Ela também desenvolveu uma desordem alimentar, a bulimia, e depois, como confessaria anos mais tarde, também teve casos extraconjugais. Em 96, após 15 anos de casamento, o conto de fadas chegou a um final decididamente infeliz. Diana dedicou-se a ajudar as vítimas da AIDS e das minas explosivas. E começou a namorar Dodi Al-Fayed, um playboy filho de um milionário egípcio radicado na Grã-Bretanha. Na noite de 31 de agosto de 97, veio a tragédia. Um acidente no túnel d'Alma, em Paris, provocou a morte da princesa. O desastre gerou grande controvérsia. O motorista Henri Paul estava embriagado e dirigia em alta velocidade. Outros culparam os paparazzi, fotógrafos de celebridades que estavam perseguindo Diana e Dodi naquela noite. A morte da princesa de Gales comoveu o mundo e os britânicos culparam a família real pela infelicidade de Diana.
O mundo chorou. E para milhões de pessoas que assistiram ao enterro, Diana será sempre a princesa do povo. Em 7 de novembro de 2000, as eleições presidenciais se transformaram num vexame para a democracia mais admirada do mundo, a americana. Os dois candidatos, o republicano George W. Bush e o democrata Al Gore, chegaram à reta final empatados. A disputa era urna por urna, voto a voto. Nos Estados Unidos, a escolha do presidente se dá pela via indireta. Cada estado faz sua eleição e o vencedor ganha um certo número de votos no colégio eleitoral. Nem sempre o mais votado no país todo é o vitorioso no colégio eleitoral. Aconteceu uma vez em 1888 e aconteceu de novo no ano passado. Al Gore venceu no voto popular por 300 mil votos, mas perdeu no colégio eleitoral. A batalha decisiva foi na Flórida, estado governado por Jeb Bush, irmão do candidato republicano. George W. Bush venceu por 635 votos, num total de mais de 6 milhões. Houve contagens e recontagens. Se no Brasil as eleições já estão informatizadas, nos Estados Unidos os eleitores ainda perfuram cartões de votação. Máquinas antiquadas de apuração deixaram de ler milhares de cartões, o que levou Al Gore a pedir a recontagem manual dos votos na Flórida. Bush não concordou. A novela se estendeu por 36 dias, até que a Suprema Corte Americana rejeitou a recontagem manual dos votos. E Bush se elegeu presidente. Mas a polêmica deixou uma mancha na democracia americana. Foi a segunda crise em apenas 2 anos. Em 98, o presidente Bill Clinton, por pouco, não tinha perdido o cargo num processo de impeachment. Clinton foi acusado de cometer perjúrio para esconder seu relacionamento sexual com Monica Lewinsky, uma ex-estagiária na Casa Branca. Depois de enfrentar uma investigação liderada pelo promotor Kenneth Starr, Clinton confessou seu erro na TV diante do mundo inteiro. A confissão ajudou o presidente a escapar do impeachment, mas sua biografia ficou marcada para sempre. O século XX testemunhou mudanças impressionantes. Dezenas de milhões de pessoas morreram em 2 guerras mundiais. O comunismo chegou ao poder, dominou metade do mundo e desmoronou como um castelo de cartas. O ódio e a violência deixaram suas marcas. Mas o homem também fez progressos extraordinários. Inventou máquinas, quebrou o átomo, desvendou os segredos da genética e conquistou a Lua. E mostrou que a história ainda é uma grande aventura.